Comer insetos? Da onde isso veio? Para onde isso vai? Quais são as implicações éticas? É uma atitude vegana a gente comer insetos? Vamos descobrir tudo isso depois da vinheta. Essa parada de comer inseto ganhou muito destaque e ganhou muita força quanto mais a gente foi entendendo e quanto mais foi se tornando meio que um conhecimento geral de que a carne tem um impacto muito grande no meio ambiente, seja por causa do desmatamento, emissão de gases do efeito estufa, enfim. A questão é que essa parada do comer insetos entrou, no imaginário das pessoas como uma solução para os problemas ambientais causados pela carne. E por que será que isso aconteceu? Por que será que agora tem um monte de matéria e um monte de jornais falando sobre a importância, a relevância, o quanto que é nutritivo ou o quanto que a gente precisa consumir insetos no futuro para alimentar toda a população? Bem, o que a maioria dessas matérias dizem é que existe esse impacto ambiental realmente na indústria da carne e que a gente precisa substituir por alguma coisa, vamos dizer assim. A gente precisa parar de comer animais, animais não, carne especificamente. A gente precisa reduzir o consumo de carne para a gente dar destaque para o consumo de insetos. E aí tem a questão ambiental, porque para criar um boi você precisa de muita água, você precisa de muita ração. E para criar um inseto você precisa de menos água, você precisa de menos ração. Aí tem a questão nutricional, porque os insetos têm muita proteína, os insetos têm boas gorduras, insetos têm vitaminas e minerais, insetos são mais fáceis de criar, E o problema com as zoonoses, relacionadas aos animais, eles são um bocado mais tranquilos em relação aos insetos. E a população está crescendo muito e a gente vai precisar alimentar essa população. Em 2050 vão ter 10 bilhões de pessoas no mundo. E o que essas pessoas vão comer? Elas não podem comer carne porque, número 1, a carne tem um impacto gigante, não tem mais muito para onde crescer esse consumo desenfreado de carne, e também porque a carne, meus amores, é um item de luxo que é para ser reservado por uma elite mundial, tá? Curiosamente, sempre que se traz essa questão do consumo de insetos, se traz a questão da África, da fome na África. As pessoas na África não podem comer carne porque é muito insustentável, então elas têm que comer insetos. E tem a questão da proteína também, porque, nossa, comer proteína de plantas, não dá. Tem que ser de algum ser que vai sofrer com isso, Tem que ser de um ser que a gente vai explorar ele, seja esmagando ele para transformar ele em farinha, como no caso de alguns insetos, seja cortando a garganta dele para matar e comer a carne dele. Muitos desses motivos aqui apresentados para que as pessoas considerem o consumo de insetos, As pessoas, assim, a gente está falando aqui de pessoas do ocidente capitalista, Porque o consumo de insetos é muito tradicional e faz parte da cultura de muita gente. Estima-se que 1 bilhão de pessoas no mundo consuma insetos de alguma maneira. Então, o que está se tentando fazer? Por que a gente ouve tanto falar de insetos? Porque isso é uma maneira de empreendedores, ganharem dinheiro, de empreendedores lucrarem com a venda de insetos. Pausa nesse vídeo rapidinho para você considerar apoiar meu trabalho no apoia.se/VeganoVitor. Eu queria muito poder dedicar mais tempo para isso aqui, então, por favor, considere entrar lá, considere deixar uma contribuição mensal que vai ajudar pra caramba, beleza? Muito obrigado, continue com o vídeo. E agora eu vou explicar uma coisa bem rapidinha sobre a questão da carne. Por que carne é tão lucrativo? Por que os ruralistas têm tanto poder, tanto dinheiro? Porque eles pegam a soja, que é uma planta super barata, eles fazem conchavo com o governo para ter isenção de imposto sobre um monte de coisa relacionada ao plantio de soja. Eles pegam essa soja e eles transformam em ração para animais. E essa soja que eles têm a preço de banana é basicamente transformada em carne. Em carne que eles vendem por um valor muito mais alto. E daí se as pessoas de repente se tocarem que, peraí, eu não preciso consumir nada de origem animal para ser saudável, eu posso comer as plantas diretamente. Aí eles vão pensar, não, pera, a gente tem que explorar um nicho de mercado aí, porque tem gente que não vai mais querer comer carne, por exemplo, mas vai ter abertura aí para comer insetos. Então a gente pode transformar essas plantas, e pegar elas muito baratas, alimentar insetos com essas plantas e vender mais caro depois. É tudo uma grande forma de fazer dinheiro. E aí essas desculpas de alimentar a humanidade, essas desculpas de nutrição tem que ser importante nutricionalmente, isso acaba que são só desculpas. São desculpas para que as pessoas aceitem com mais facilidade essa ideia de comprar insetos e comer insetos. Uma vez um amigo meu falou assim, não, o futuro realmente tem que ser os insetos. Eu falei, véi, por que você precisa comer insetos? Ele, não, por causa das proteínas. Por que você não come lentilha, mano? Por que você não come ervilha, arroz e feijão, tá ligado? Por que você vai comer insetos? Parece que a cabeça do capitalista é tipo assim, como é que eu posso destruir isso aqui? Como é que eu posso explorar isso aqui ao máximo, Como é que eu posso causar o máximo de destruição
para eu lucrar o máximo a partir disso aqui. Então, tipo assim, não basta explorar a terra, não basta explorar trabalhador, não basta explorar animais não humanos. Agora a gente vai explorar um monte de inseto também, inseto em quantidades, né, gigantescas, absurdas. Se a gente tem 74 bilhões de animais terrestres mortos todos os anos, imagina se fosse criação de insetos. Quantos trilhões de insetos a gente não ia matar todos os anos para, né, para satisfazer esse ideal idiota de que a gente precisa de alguma forma consumir outra proteína que não seja da planta. Eu lembro de ter assistido aquele vídeo sobre carne, né, do Gregório do Vivier lá no Greg News, e daí eu fiquei assistindo o vídeo pensando, caramba, pô, muito boas informações aí, finalmente, né, alguém falando sobre isso na grande mídia, vamos colocar assim, né? E aí no final, qual é a solução que ele apresenta? Consumo de insetos. Véi, vai pra merda, tá ligado? Vai cagar na praia e limpar o cu com areia. Que conclusão idiota, sabe? Que conclusão estúpida essa. E aí, antes que me falem, né, ah, Vitor, mas o veganismo é muito radical porque inseto não sente dor. Para por aí. Não existe consenso científico sobre a dor dos insetos. Nenhum especialista em biologia vai te dizer exatamente de que forma, como e através de que, né, mecanismos insetos podem ou não sentir dor. Então, nesses casos, não faz sentido dar o benefício da dúvida para esses seres, né, para essas criaturas. Vamos supor que eles sentem dor. A gente vai ficar causando dor neles aos trilhões, pensando que, ah não, talvez eles não sintam dor. Mas talvez eles sintam, tá ligado? Tipo, não faz sentido. Então, no fim das contas, né, resumidamente, esse vídeo, esse negócio de criação de inseto é exploração de um nicho de mercado para que pessoas lucrem, né, com essas merdas. Esse negócio de comer inseto não tem nenhuma grande vantagem significativa em relação ao consumo de plantas. A fome que existe no mundo não é por causa de uma escassez de alimentos, a gente não precisa produzir mais alimentos, a gente já produz uma quantidade de alimentos o suficiente para a gente alimentar o mundo inteiro. O que existe é uma inversão de prioridades no mundo, né? A prioridade nesse mundo que a gente vive é ganhar dinheiro, é gerar lucro. Então, enquanto a prioridade não for acabar com a fome, né, não importa a quantidade de alimentos que a gente produzir, as pessoas vão continuar passando fome. E, no fim das contas, ainda existe um dilema ético aí, um dilema moral, em relação à capacidade que insetos podem ter de sentir dor, de sentir, né, algum tipo de desconforto, né? Então, eu acredito que eles merecem, pelo benefício da dúvida, né, um mínimo aí de respeito. Então, se a gente pode escolher entre consumir, né, um monte de barata ou um prato de grão de bico, faz muito mais sentido, na minha humilde opinião, consumir um prato de grão de bico. A solução, às vezes, para os problemas que a gente tem são muito mais simples, né? Só que quando elas são muito, muito simples, acaba que alguns capitalistas ali não conseguem lucrar tanto e aí eles têm que ficar inventando modinhas, né, para fazer dinheiro e para, né, explorar ao máximo tudo que pode ser explorado. Enfim. É isso, né? É isso. Esse vídeo se encerra por aqui. Espero que você tenha curtido e vejo vocês... Eu tenho falado sempre, vejo vocês em breve, porque eu tô sempre editando os vídeos da Sabrina e ela fala vejo vocês em breve. Eu não quero ficar imitando, eu tô fazendo isso sem nem perceber. Então vejo vocês por aí, tá bom assim? Pra não ficar igual. Gente, beijo.